Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o solo. Já passei esse conteúdo, como estou falando, nós estamos fazendo uma revisão dos conteúdos para a nossa avaliação trimestral. O que é solo? O solo é a camada superficial da crosta terrestre. Normalmente nós chamamos de chão ou terra, camada onde nós pisamos, e é um elemento natural e de fundamental importância para a vida de várias espécies, servindo de fonte de nutrientes para as plantas, por exemplo. O solo, ele é formado principalmente por matéria mineral e orgânica, ou seja, toda aquela parte mineral de desgaste das rochas matriz, mais a parte orgânica formada por folhas, raízes, caules, que se decompõe naquele solo. E eu tenho a fração líquida, que é a água, e eu tenho a fração gasosa, que é o ar. Então, ele é formado da fase sólida, minerais e matéria orgânica. Fase líquida, água. Fase gasosa, ar. Então, por isso nós podemos falar que ele é formado por um sistema trifásico, ou seja, formado de minerais e matéria orgânica, parte sólida, ar gasosa e água líquida. E aí, então, formando o que nós chamamos de solo. O solo, ele pode ter uma diferente porosidade, ou seja, os poros podem ser maiores, quando os fragmentos são grandes, fica muito espaço entre eles, formando esses poros grandes, passando a água e o ar com facilidade. Então, é um solo que tem muito ar, mas a água passa com facilidade, levando todos os nutrientes. E eu tenho o solo com a porosidade pequena, ou seja, os poros são muito pequenos porque os fragmentos são pequenos. Automaticamente a água passa com dificuldade, os minerais ficam retidos e é um solo que tem pouco ar em seu interior. Como ocorre a formação do solo? O solo ele é formado a partir do intemperismo. E aí, então, ele vai se desgastando, a rocha vai se desgastando e formando um solo. 1 centímetro de solo pode levar de 100 a 400 anos para ser formado. Então, imagine toda a coluna de solo que nós temos. Quanto tempo demorou para ser formado? Como o solo ele é formado a partir do intemperismo, nós temos diferentes tipos de intemperismo. O primeiro intemperismo que eu vou falar é um intemperismo físico. Esse intemperismo ele é ocasionado por desgaste da rocha através principalmente do aumento e da diminuição de temperatura. Então, quando ocorre o aumento e a diminuição de temperatura, eu vou ocasionando rachaduras, fragmentando aquele solo. Eu tenho ainda intemperismo químico, que é ocasionado principalmente pela água, e aí os minerais vão decompondo juntamente essa rocha. Eu tenho intemperismo biológico, que é ocasionado pelo surgimento de plantas, inicialmente pelos líquens, que é uma associação de mutualismo entre algas e fungos que surgem sobre aquela rocha e vão decompondo ela. E aí vai misturando junto com aqueles minerais que se fragmentaram já. E aí as raízes depois auxiliam ainda mais essa quebra. Então, o intemperismo pode ser físico, quando eu tenho alteração de temperatura, químico pela ação de substâncias presentes principalmente na água, e biológico pelos seres vivos que surgem sobre ele. O solo ele é formado, nós temos o estágio de formação do solo. Então, eu tenho uma rocha matriz que começa a sofrer a ação do intemperismo, o seu desgaste, então ela vai se fragmentando, se quebrando em pedaços menores. Sobre esses fragmentos surgem os primeiros líquens, os primeiros seres vivos, que vai misturando a partir daí, então, a parte mineral e orgânica. Eu tenho ainda a formação de uma camada que já é possível o surgimento de plantas um pouco maiores. Rocha matriz, líquen e plantas um pouco maiores, eu tenho um solo jovem. Já quando eu tenho um solo completamente maduro, que ele vai ter todas as suas zonas, eu vou ter o quê? Uma camada de humus, uma camada de matéria orgânica muito grande, uma camada de mineral e lá no final a rocha matriz. Então, aí eu tenho a capacidade de suportar plantas de grande porte.
Tenho ainda as zonas, os horizontes da formação de um solo. Então, o horizonte O é a camada orgânica superficial, formado pela serrapilheira. Eu tenho o horizonte A, que é formado de fragmentos de rocha, com matéria orgânica, com humus, que forma uma camada um pouco mais extensa. O horizonte B, que é uma das maiores camadas, eu tenho aí a camada mineral, pobre em matéria orgânica, que é aquele solo que está sofrendo o processo de decomposição, formação ainda. O horizonte C, que é mineral, praticamente não é alterada ainda pela ação aí dos seres vivos. E por último, o horizonte R, que é a rocha matriz, ou seja, aquele solo que não sofreu a alteração, formando todos os horizontes. Como o solo ele é formado de minerais, na rocha nós temos diferentes tipos de minerais, nós temos diferentes tipos de solo sendo formados, de acordo com o tipo de rocha que foi formado ele. Nós temos 3 principais tipos de solo. Solo arenoso é um solo rico em areia, é aquele solo que contém, então é um solo muito permeável, os grãos são grandes, a água passa com facilidade, levando os nutrientes. Solo mífero, que é conhecido como terra preta, que é um solo com muito rico, com bastante humus. E eu tenho os solos argilosos, que são aqueles solos que contêm grande quantidade de argila. E então, são os 3 tipos principais de solos que nós temos. O primeiro solo aqui que nós temos o exemplo, solo arenoso. É aquele que contém grande quantidade de areia, os grãos são grandes. Automaticamente, a água passa com facilidade, levando os nutrientes, tornando o solo pobre em nutrientes. É um solo que está muito sujeito ao processo de erosão, onde esses fragmentos são levados pela ação da água e do vento. Nós temos ainda o solo argiloso, é um solo bem compacto. Ele tem mais de 30% de argila, os grãos são pequenos, a água passa com dificuldade, ficando retida. Choveu, aquele solo que dá lama. Tá seco, é aquele solo que dá muita poeira, tá? Se fragmenta todo quando ele tá todo seco, dá um monte de rachaduras no seu interior. É um solo com muitos nutrientes, porque a água ela passa com dificuldade, os nutrientes vão ficando retidos, porém ele tá muito compacto. Então, para fazer o plantio, eu preciso remover esse solo, afofar ele. E por último, nós temos os solos umíferos, que são aqueles solos que contêm uma grande quantidade de humus, de matéria orgânica em seu interior. E esses humus, eles formam uma camada muito escura, que nós chamamos de uma camada preta. Conhecemos ele normalmente por terra preta. É um solo que contém cerca de 10% de humus, de 10% para mais de humus, formando então um solo ideal para a agricultura. Por quê? Ele tem uma porosidade boa, grande quantidade de ar, ele retém a água em uma quantidade ideal e, além disso, contém os nutrientes necessários. Essa é a parte de formação de solo e tipos de solo. Eu vou passar no próximo vídeo as técnicas agrícolas. Muitos e muitos beijos e até o próximo vídeo sobre técnicas agrícolas. Tchau, tchau!